Ação e reação, capítulo 7, conversação preciosa, parte 2. No nosso último encontro, nós vimos lá André Luiz conversando, tirando as dúvidas com Sânzio. E Sânzio dizendo a ele: olha, eu carrego comigo muitos aprendizados e muitas aflições daqueles que aqui residem. Mas, né, no geral, ele quis dizer o tempo todo que, embora cada ação realmente tenha uma reação, todos vão necessitar purgar, né, pelas coisas, mas nós precisamos entender e saber que até mesmo nas zonas umbralinas existe ali a presença de Deus, a misericórdia divina, aguardando com que aqueles que ali se encontram possam ter o arrependimento necessário para serem, então, socorridos, né? Porque é isso que precisa. E ele dizendo, olha, é muito difícil penetrar o sentido das leis divinas com os recursos limitados da palavra humana, ou seja, é muito difícil a gente compreender, às vezes, o porquê. Porque na condição de humanos em que estamos, a nossa linguagem, o nosso entendimento, o nosso discernimento, por mais que a gente vá em busca de evolução, ele é limitado, né? Mas que a gente nunca pode esquecer que Deus está ali. E lá o finalzinho ele dizendo que a nossa mente guarda conosco mesmo, em germe, os acontecimentos agradáveis ou desagradáveis, que nos surpreenderão amanhã. Isso é o que? A sementeira. O que a gente planta hoje é resultado amanhã. Seja ele positivo ou seja ele negativo. E aí nós vamos seguir a segunda parte da seguinte maneira. Nessa altura, né, quando aí Sânzio disse que o que a gente herda, né, a nossa mente guarda o germe dos momentos agradáveis e desagradáveis que virão amanhã, Hilário perguntou inquieto: não teremos nesse postulado a consagração do determinismo de ordem absoluta? Se trazemos hoje no campo mental tudo aquilo que nos sucederá amanhã, Sanzio, contudo, esclareceu complacente. Sim, nas esferas primárias da evolução, o determinismo pode ser considerado irresistível. É o mineral obedecendo às leis invariáveis de coesão e o vegetal respondendo fiel aos princípios organogênicos, mas na consciência humana. A razão e a vontade, o conhecimento e o discernimento entram em função nas forças do destino, conferindo ao espírito as responsabilidades naturais que deve possuir sobre si mesmo. Então, o que ele está dizendo? Olha, ainda que nessas esferas primárias que nós estamos, quando a gente está caminhando determinado, cada vez mais adquirindo uma consciência, lá na frente será irresistível que nós tenhamos o que aprimorar. Ainda que seja pouco, ainda que a nossa caminhada tenha sido a passos curtos, mas nós não estaremos estagnados. Nós vamos ter, sim, saído do lugar. Por isso, embora nos reconheçamos subordinados aos efeitos de nossas próprias ações, não podemos ignorar que o comportamento de cada um de nós, dentro desse determinismo relativo, decorrente de nossa própria conduta, pode significar libertação abreviada ou cativeiro maior, agravo ou melhoria em nossas condições de almas endividadas pela lei. Então, nós todos estamos aqui na Terra, nós estamos em terra em local de expiação e provas. Sendo assim, todos nós temos os nossos erros e nós estamos em busca dos nossos acertos. Nós estamos em busca do nosso crescimento moral, né? Então, tudo que nos vier lá na frente é fruto de hoje. Se hoje eu busco o aprimoramento, com certeza lá na frente eu encontro algo positivo, porque a tendência é eu querer me melhorar sempre, né? A tendência, embora a gente saiba que muitas pessoas têm a teoria, mas desvencilham, distanciam-se muitas das vezes dos princípios da prática do que precisa ser feito. Mas todos nós, na nossa caminhada, temos pontos positivos e negativos. Cabe a cada um de nós
trabalhar melhor nos pontos negativos, para que quando for lá na frente, eles estão em número menor do que a questão dos pontos positivos, né? Então, nós não queremos estagnar, nós queremos evoluir. E quando a gente evolui, automaticamente, cada passo que a gente dá, daqui a pouco, quem sabe, nós vamos estar em mundos melhores, né? Em locais de aprimoramento melhores, porque um dia nós buscamos isso. Se hoje nós estamos no mundo de expiação e provas, passando por tantas provas pesadas, é fruto de atos negativos nossos do passado. Ou então, fruto de pedidos de nós mesmos para que aprimorássemos nesses nossos quesitos que ainda estão aí vagos, né? Necessitando de compreensão, necessitando de discernimento. Então, a gente precisa ser melhor hoje, trazer para a nossa prática, né? Porque falar, muita gente fala, mas nós queremos ver é na prática quem está, de fato, colocando, né, no seu dia a dia os afazeres segundo os princípios que Jesus nos ensina para o nosso aprimoramento, para o nosso crescimento moral, principalmente, né? Sabendo que nós também estamos em busca do aprimoramento intelectual, mas nós falamos mais no aprimoramento moral porque é o que está mais escasso, né? Visto que o aprimoramento intelectual está à frente e o moral está ficando para trás. Mas ainda mesmo nas piores posições expiatórias, inquiri, eu perguntei, goza a consciência dos direitos inerentes ao livre-arbítrio? Então, André está perguntando, olha, até mesmo nas piores posições, vamos supor nas piores expiações, sejam em mundos inferiores ou não, a nossa consciência ela tem direito ao livre-arbítrio e o ministro fala: como não? Imaginemos um delinquente monstruoso segregado na penitenciária, acusado de vários crimes, permanece privado de toda e qualquer liberdade na enxovia comum. Ainda assim, na hipótese de aproveitar o tempo no cárcere para servir espontaneamente à ordem e ao bem-estar das autoridades dos companheiros, acatando com humildade e respeito as disposições da lei que o corrige, atitude essa que resulta de seu livre-arbítrio para ajudar ou desajudar a si mesmo. A breve tempo, esse prisioneiro começa por atrair a simpatia daqueles que o cercam, avançando com segurança para a recuperação de si mesmo. E aqui ele fala, né, que o livre-arbítrio, até nas piores expiações, ele se faz presente, e ele dá o exemplo de um presidiário. Um presidiário, quando ele está em detenção, né? Está ali privado da sua liberdade, está recluso, ele ainda assim tem o livre-arbítrio de humildemente se melhorar. Nós não vamos entrar naquela questão que o nosso sistema prisional não reabilita ninguém, da forma que hoje se encontra. Não vamos entrar nessa seara. Mas nós vamos entrar na questão de que ele lá dentro, ainda que na precariedade, ele tem escolhas. Ele pode continuar se delinquindo ou ele pode humildemente se refazer diante dos seus atos. Como assim? Eu posso ter bom comportamento, eu posso trabalhar para ter remissão na minha pena ou uma detração, né? Então eu tenho meios aqui de melhoramento. O meu bom comportamento vai gerar confiança dos outros, vai me fazer jus uma progressão de pena, né? Então são o livre-arbítrio de fazer o melhor ainda dentro de uma situação ruim. Então, da mesma forma, são todos os outros que possam se encontrar em situação adversa de um presidiário, numa outra situação difícil também, né? Ainda assim, ele pode ali enxergar algo bom e fazer em detrimento do seu próprio melhoramento, né? Então, o livre-arbítrio ele é presente em todos os lugares, ele não nos é tirado, e em qualquer circunstância, nós podemos e devemos usá-lo ao nosso favor.
O raciocínio era claro, mas não desejando perder o fio da lição simples e preciosa, eu indaguei. Venerável benfeitor, para nossa edificação, poderemos recolher mais amplas anotações sobre a melhor maneira de colaborar com a lei divina em nosso próprio favor? Dispomos de algum meio para escapar à justiça? Sancho sorriu e observou. Da justiça ninguém fugirá. Mesmo porque a nossa consciência, em acordando para a santidade da vida, aspira a resgatar dignamente todos os débitos que se onerou perante a bondade de Deus. Entretanto, o amor infinito do Pai Celeste brilha em todos os processos de reajuste. Assim é que, se claudicamos nessa ou naquela experiência indispensável à conquista da luz que o Supremo Senhor nos reserva, é necessário nos adaptemos à justa recapitulação das experiências frustradas, utilizando os patrimônios do tempo. Olha lá, da justiça divina, da lei de causa e efeito, ninguém escapa. Ninguém. Mesmo porque, na medida que nós vamos aprimorando, nossa própria consciência vai nos cobrando, vai nos relembrando atos que não deveriam ter sido feitos e que são necessários saná-los no momento oportuno. Nós mesmos é que vamos cobrar de nós a reparação por todo e qualquer ato negativo nosso. Então, nós não vamos fugir. Está em nós. Lembra, um mal feito nosso ou algo positivo está carimbado em nós. Né? Então, não tem como a gente fugir das leis divinas, da lei de ação e reação. Figuremos um homem acovardado diante da luta, perpetrando suicídio aos 40 anos de idade no corpo físico. Esse homem penetra no mundo espiritual, sofrendo as consequências imediatas do gesto infeliz, gastando tempo mais ou menos longo segundo as atenuantes e agravantes de sua deserção, para recompor as células do veículo perispirítico e, logo que oportuno, quando torna a merecer o prêmio de um corpo carnal na esfera humana, dentre as provas que repetirá, naturalmente se inclui a extrema tentação ao suicídio na idade precisa em que abandonou a posição de trabalho que lhe cabia, porque as imagens destrutivas que arquivou em sua mente se desdobrarão diante dele através do fenômeno a que podemos chamar circunstâncias reflexas, dando aso a recônditos desequilíbrios emocionais que o situarão logicamente em contato com as forças desequilibradas que se ajustam no temporário modo de ser. Se esse homem não houver amealhado recursos educativos e renovadores em si mesmos, pela prática da fraternidade do estudo, de modo a superar a crise inevitável, muito dificilmente escapará do suicídio de novo, porque as tentações, não obstantes reforçadas por fora de nós, começam em nós e alimentam-se de nós mesmos. Olha lá. E ele dá um exemplo. Aquele que carrega consigo o desejo constante do suicídio, quando ele o efetiva e adentra ao mundo espiritual, ele vai purgar muitas das vezes. E aí, quando ele tiver a oportunidade de retornar, se ele não tiver trabalhado em si esses pensamentos negativos, podem ter certeza que ele vai voltar com o mesmo pensamento. Por quê? Porque está nele. A causa de muitas das coisas está em nós, exigindo constante mudança, exigindo estudo, exigindo compreensão, exigindo reforma íntima, exigindo que eu faça diferente aquilo que um dia eu fiz. E se eu assim não faço, usando o meu livre-arbítrio de forma equivocada, cada vez mais vai virando aquela bola de neve. Então, nós precisamos ter entendimento e aceitação
diante daquilo que nos chega na vida e cumprir o que nós precisamos cumprir para o nosso próprio crescimento. O esclarecimento era valioso e, por essa razão, interroguei com a curiosidade respeitosa do aluno interessado em aprender. E como pode a criatura habilitar-se devidamente para resgatar o preço da sua libertação? Sandro não se deu por surpreendido e replicou de pronto, como qualquer devedor que de fato se empenhe na solução dos seus compromissos. De certo que o homem sumariamente endividado precisa aceitar restrições no seu conforto para sanar seus débitos com as suas próprias economias. Em razão disso, não pode viver à farta, mas sim com abstinência e suor, de modo a libertar-se tão depressa quanto possível. Então, o que fazer para sanar essa dívida? Foi isso que André perguntou. Né? Qual a forma de se habilitar novamente diante da vida? Como pagar o preço para lá na frente se ver liberto? E ele disse: olha, primeiramente a gente aceita a situação. Aceita que eu sou o devedor. E aceita que na próxima vida eu vou vir com recursos mais escassos para poder pagar, não é assim? Quando você faz uma dívida grande, você sabe que vai ter que apertar o orçamento. Para quê? Para que aquela dívida que você fez possa ser sanada, possa ser paga. E aí, durante aquele período que você vai estar ali passando pela prova, ou então pagando, efetivando o pagamento, você não vai poder pegar tudo que você tem e usufruir de uma forma mais ampla, né? Tem que ficar mais apertado para dar conta de sanar. Então, o primeiro ponto é esse: é reconhecer que nós somos sim devedores. E nos reconhecendo como devedores, nos colocará postos e disponíveis para poder sanar aquilo que um dia nós desconstruímos. Esse é o primeiro passo. O grande orientador fez uma pausa de momento, como para refletir, e continuou: voltemos ao símbolo da planta. Imaginemos que uma semente de laranjeira caiu em terreno pobre e seco. Segundo as leis que regem as atividades agrícolas, germinará ela sob constringentes obstáculos, transformando-se num arbusto mirrado, com lamentável produção no tempo devido. Mas se o lavrador que acode às necessidades e exigências desde o início da luta, oferecendo-lhe o adubo, água e defesa, tanto quanto ajudando-a com a poda salutar no momento oportuno, a laranjeira atenderá brilhantemente ao seu próprio destino. Semelhantes cuidados, no entanto, devem ser postos em ação na terra justa, isto é, quando na terra há alma, e tanto quanto possível deve começar essa restauração nos melhores tempos da jornada física. Quando na terra, na hora justa, quando na terra há alma, e tanto quanto possível deve começar essa restauração nos melhores tempos de jornada. Olha, se uma semente de laranjeira está em solo precário, e ela encontra adubo, ela vai esforçar-se, mas ela vai encontrar alimento e vai crescer. Da mesma forma somos nós. Quando a gente vem para a terra, às vezes em situações precárias, mas quando nós buscamos os recursos que encontram-se na terra, principalmente no meio, no todo, no círculo em que nós estamos, porque a gente ainda encontra pessoas muito boas, né, que nos estendem as mãos, a gente então germina, a gente então dá flores e a gente então consegue suprir a missão. E se a gente não encontra, vale o nosso esforço, porque todo o esforço ele é recompensado, né? E a gente tem certeza disso porque
A lei de ação e reação está aí para todos, né? Vamos lá. Hilário, que acompanhava a exposição, fascinado quanto eu mesmo pela lógica daquelas palavras sábias e simples, interrogou: quanta criatura não pode contar na infância ou na mocidade, com preceptores afeiçoados ao bem, capazes de funcionar como lavradores diligentes, junto daqueles que recomeçam a luta humana? Tem que dar um exemplo, né? Se a semente de laranjeira que estava no solo infértil encontrou mãos que o arasse desse adubo e ela floresceu, e o homem? Porque nós também chegamos aqui como sementes, né? Nós também chegamos pequenos, necessitados de ser germinados, adubados com os princípios aos quais nossos pais nos ensinam. Mas e aqueles que não têm a poda quando precisa, que não é ensinado da maneira como precisa, que não tem o amor para crescer? Como que faz? Sem dúvida, ponderou o ministro. A meninice e a juventude são as épocas mais adequadas à construção da fortaleza moral, com que a alma encarnada deve tecer gradativamente a coroa da vitória que lhe cabe atingir. Entretanto, é imperioso entender que no espírito consciente a vontade simboliza o lavrador a que nos reportamos, e o adubo, a irrigação e a poda constituem um serviço incessante a que deve consagrar-se nossa vontade na recomposição de nossos próprios destinos. Em vista disso, todo minuto da vida é importante para renovar e redimir, aprimorar e purificar. Compreendamos que a tempestade, como símbolo de crise, surgirá para todos em determinado momento. Contudo, quem puder dispor de abrigo certo, superar-lhe-á os perigos com assombro e valor. Então, a gente sabe que nós temos o tempo para a nossa poda e a nossa adubação. Se assim nós não encontramos, nós precisamos nos esforçar com os princípios, com aquilo, os caminhos que estão à nossa frente e lutar. Quantos aí não têm lutado sozinhos? Não têm buscado a solução? É ter boa índole. É saber que aquilo que não, a gente não gostaria que nos fizesse, a gente não faça ao outro. É olhar para os ensinamentos de Jesus, é buscar a luz. Porque a planta não busca a luz. Se você coloca a planta muito longe da luz e ela percebe-se para onde a luz está, quando passa um tempo ela está toda pendendo para a luz. Porque ela está buscando o quê? Recursos, né? Ela precisa dessa luz, ela precisa dessa claridade. Então, ela se inclina, ela luta por essa inclinação para buscar, então, a luz necessária. E assim somos nós. Quando nós não tivemos os princípios necessários para a nossa adubação, a nossa floração da nossa alma, do nosso espírito, da nossa consciência, nós precisamos, em tempo de discernimento, buscar por nós mesmos a luz divina, os princípios divinos que Jesus ensina e ensinou a todos nós. A explicação alcançava-nos a mente como réstia de sol penetrando em cubículo escuro. Meu colega, no entanto, voltou a considerar. Ação por ação, temos igualmente muito trabalho depois da morte do corpo denso. Assim como perpetramos faltas na carne para sofrer-lhes muitas vezes, as consequências aqui é natural, que por nossas ações deploráveis aqui venhamos a padecer na carne. Então, ele perguntando, né? Assim como a gente perpetra na carne, né? Como ali a gente sofre muitas vezes, quando a gente desencarna, as consequências que estão em nós, é natural que a gente
venha a padecer perfeitamente. Nossas manifestações contrárias à lei divina, que é invariavelmente o bem de todos, são corrigidos em qualquer parte. Há, por isso, expiações no céu e na terra. Muitos desencarnados que se enleiam em desregramentos passionais até as raias do crime, mormente nos processos de obsessão, não obstante advertidos pela própria consciência e pelos avisos respeitáveis de instrutores benevolentes, criam para si pesadas e aflitivas contas com a vida, cujo resgate lhes reclama luta e sacrifício em tempo longo. Aliás, com alusão ao assunto, é justo lembrar que o nosso esforço de auto-reajustamento na vida espiritual antes da reencarnação, na maioria das circunstâncias, ameniza-nos a posição, garantindo-nos uma infância e uma juventude repletas de esperança e tranquilidade para as recapitulações a se efetuarem na madureza, exceção feita naturalmente aos problemas de dura e imediata expiação, nos quais a alma é compelida a tolerar rijos padecimentos, muitas vezes desde o ventre materno, tanto quanto os desenganos e os achaques, as humilhações e as dores da velhice ou da longa enfermidade antes do túmulo. Então, veja bem, as expiações estão para todo lado. A vida continua de onde nós paramos. Então, se a gente hoje já começa a trabalhar desde agora o nosso desencarne, por isso que o fator morte ele devia ser mais falado, mais conversado, e as pessoas têm repulsa, né? Não quero falar sobre morte, não quero, deveria. Porque é uma certeza que nós temos, então não adianta negar. Né? Diante dos fatos, não tem que negar sobre nada, porque nós estamos vendo, todo mundo vai embora, ninguém vai ficar. Né? Então, nós precisamos começar desde já, para que a nossa infância e a nossa adolescência, lá no nosso desencarno, seja mais doce do que muitas das vezes aquela que nós tivemos aqui, quando nós chegamos. Muitos passam por imensas provações, começando desde o ventre materno. Mas se a gente busca a luz divina, se a gente busca os ensinamentos, os princípios, se a gente busca ter discernimento diante de determinadas situações, se a gente trabalha em nós no dia a dia, a tendência é que quando chegamos do outro lado, as coisas possam estar mais amenizadas, porque nós estamos levando conosco discernimento. Essas dores, angústias e sofrimentos vários nos suavizam a ficha de espíritos devedores, permitindo-nos abençoada trégua nos primeiros tempos da esfera espiritual, logo após a peregrinação pelo campo físico. A maioria das pessoas encarnadas no mundo, ao atingirem a idade provecta, habitualmente se confiam nas últimas fases da existência a ponderação e a meditação, a serenidade e a doçura. E tem disso, né? Tem pessoas que, quando elas vão ficando mais velhas, é que elas começam a meditar, a refletir. Talvez porque o fator morte esteja mais próximo. Também a gente dá isso como exemplo, porque está mais próximo, como assim? Né? A nossa ficha não tem idade correta, né? Às vezes, um de 80 fica e um de 20 se vai. Cada um segundo suas obras, cada um segundo aí o seu projeto reencarnatório. Mas é fato que aqueles que estão mais velhos tendem a refletir mais, chega numa fase de reflexão, de meditação sobre a vida, né? As mentes infantis, ainda mesmo na sequitude das forças genuinamente materiais,
Continuam levianas e irresponsáveis, mas os corações amadurecidos no conhecimento se valem por intuição natural da velhice ou da dor para raciocinar com mais segurança, seja consagrando-se à fé nos templos religiosos, com que asseguram a si próprios mais amplo equilíbrio íntimo, seja devotando-se à caridade, com que se esbatem na memória as recordações menos desejadas, preparando assim, com louvável acerto e admirável sabedoria, a irrevogável passagem para a vida maior. E olha o que ele está dizendo, né? Que ainda que a gente vai refletir lá na nossa velhice, né, ao qual ele usa aqui, na nossa senectude, ainda há tempo. Porque às vezes alguns princípios nossos sejam princípios levianos, muitos se dedicam à caridade, à reflexão, à beneficência, a olhar para si mesmo, a se reformar intimamente. Tá? Então ainda dá tempo. E aí ele fala, né? Que assim, com louvável acerto e admirável sabedoria, a irrevogável passagem para a vida maior. Conclui pelo olhar de Druso que a nossa entrevista estava prestes a encerrar-se, e por isso aventurei mais uma indagação. Ministro amigo, compreendendo que há dívidas que, por sua natureza e extensão, exigem de nós várias existências ou romagens na carne terrestre para o respectivo resgate, como apreciá-las do ponto de vista da memória? Então, André Luiz está perguntando a ele, olha, é fato que nós temos dívidas tão grandes que vai necessitar de mais de uma encarnação, né? Então, André está perguntando como apreciá-las, como olhar para elas do ponto de vista da memória. Sinto, por exemplo, que tenho na retaguarda, que tenho lá atrás imensos débitos para ressarcir, dos quais não me lembro agora. Sim, explicou. A questão é de tempo. À medida que nos demoramos aqui na organização perispirítica, no fiel cumprimento de nossas obrigações para com a lei, mas se nos dilata o poder mnemônico, avançando em lucidez, abarcamos mais amplos domínios da memória. Assim é que depois de largos anos em serviços nas zonas espirituais da Terra, entramos espontaneamente na faixa de recordações menos felizes, identificando novas extensões de nosso karma ou de nossa conta. E embora sejamos reconhecidos a benevolência dos instrutores e amigos que nos perdoam o passado menos digno, jamais condescendemos com as nossas próprias fraquezas e, por isso, vemos-nos impelidos a solicitar das autoridades superiores novas encarnações difíceis e proveitosas que nos reeduquem ou nos aproximem da redenção necessária, compreenderam? Dizendo para André, olha, se você sente lá no íntimo que você tem algo a ressarcir e você não lembra, isso é só questão de tempo. Conforme o tempo for passando, você vai tendo mais aprimoramento, mais discernimento e essas memórias vão te aparecer. E aí, nesse momento, você vai querer ressarci-la. Você vai pedir oportunidade para então sanar. Ainda que todos aqueles envolvidos tenham te perdoado, mas você vai sentir a necessidade de expiar para de fato expurgar de você tudo aquilo. Lembra? Um ato mal feito nosso, nós precisamos arrepender, reparar diante do outro. Se o outro nos perdoa, o problema passa a ser só nosso. Se ele não perdoa, o problema é meu e dele. Mas nós precisamos de um último elemento, que é expiar. Sentir na carne aquilo que um dia nós fizemos o outro passar, ou então, por negligência nossa, deixamos de fazer o que deveríamos ter feito. Sim, havíamos entendido. Sanzio olhou o diretor da casa
como a dizer-lhe que o horário se esgotara. E Druso lembrou com gentileza que não devíamos reter um instrutor atencioso e complacente. Agradecemos com humildade as lições recebidas, enquanto o ministro voltava à câmara brilhante, onde a neblina móvel passou de novo a adensar-se, apagando-lhe a figura venerável aos nossos olhos. Em breves minutos, o ambiente retomou os característicos que lhe eram habituais, e a palavra comovedora de Druso em prece encerrou a inovidável reunião. Assim nós terminamos o capítulo 7. Que nós todos possamos ter discernimento diante da vida, aceitação, e que nós possamos começar a consertar desde já aquilo que os princípios aos quais nós acreditamos estão nos assinalando que está errado. Que nós tenhamos força e coragem, mas, sobretudo, que nós tenhamos fé de que a misericórdia divina é para todos nós, a oportunidade nos surgirá e que, quando ela assim surgir, nós possamos dela aproveitar e tirarmos o máximo proveito possível, a fim de sanar a questão que um dia nós viemos aqui, então, buscar. Alguma dúvida, gente?